Olá, alegria de estar aqui com você e hoje um novo ciclo começando. Eu recebendo mais uma vez o querido amigo, irmão Guilherme Bittencourt, que é teosofista, é budista, é um estudioso, né, das tradições espirituais, é astrólogo védico, e eu acho que há uma expectativa assim, no mundo inteiro sobre esse ciclo que estamos vivendo. Não sei se poderíamos dizer um que já está começando, enfim como lidar com esse momento, não é? A questão do autoconhecimento, mas isso o Guilherme gentilmente vai nos explicar hoje. Bem-vindo mais uma vez, Guilherme. Muito obrigado, Mansur, por estar aqui com você, com os telespectadores. Estou muito feliz dessa oportunidade de conversar sobre astrologia, ciclos, espiritualidade. É muito bom estar aqui de novo. Guilherme, e você deu um título assim para esse nosso encontro, que é O que aprendemos com ciclos. Eu gostaria que você comentasse. Então, Mansur, quando a gente começa a estudar alguns princípios espirituais, quando a gente se introduz na teosofia e em todas as diversas vertentes de sabedoria esotérica, de filosofia esotérica, a gente é introduzido em algumas leis, princípios, ideias fundamentais, princípios iniciais para a gente se relacionar e começar a entender as ciências ocultas, né? Por exemplo, no hermetismo, a gente tem ali aquelas 7 leis fundamentais. Entre elas, a gente tem a questão de causa e efeito. A Blavatsky traz dentro da doutrina secreta a lei da periodicidade. A gente estuda em diversos meios a ideia de que as coisas elas acontecem em um determinado tempo, em um ciclo, de uma determinada maneira. E, às vezes, esse conceito fica um pouco confuso na nossa mente. A ideia de que, talvez, as coisas voltam para o mesmo ponto, ou é o tempo que volta para o mesmo ponto, ou isso é um círculo, isso é uma espiral. Como que é isso? Fica um pouco confuso na nossa mente, né? E a primeira ideia teórica é que todos os fenômenos, todo o mundo fenomênico, que dentro da astrologia a gente vai chamar de prakriti, todo o fenômeno, ele é influenciado pelo kala, pelo tempo. E a relação de tempo e fenômeno acaba fazendo com que surja o karma, né? Causa e reação, acontecimentos, como eu reajo com a vida, as circunstâncias que eu crio, e assim por diante, de uma forma muito simples. E, ao nosso redor, a gente começa a perceber que quando a gente dá início a um movimento, esse movimento gera uma reação, outra reação, e quando a gente vê, a gente reiniciou o ponto, a gente volta para aquele mesmo movimento inicial. Astrologicamente, a gente olha para o nosso céu e a gente vê um cinturão invisível. Mesmo sem entender, a gente olha para o leste de manhã, parece que o sol se levanta, a gente olha para o oeste no fim da tarde, parece que o sol se deita, junto com ele vem todo aquele manancial de estrelas e planetas, e parece que isso está girando ao nosso redor. A gente tem essa impressão, né? Que tudo está girando ao nosso redor de uma forma um pouco circular, não é? Isso. Então, isso porque a gente está observando a natureza do nosso ponto de vista e parece que as coisas estão girando e girando. Eu trouxe 2 GIFs, 2 PowerPoints, que eu vou compartilhar com vocês. Ótimo. Eu acho que eu deveria ter te avisado antes, mas eu vou mostrar para vocês entenderem o que eu estou falando. Deixa eu ver se eu já consigo compartilhar. Só um minutinho. Acho que eu tenho que te habilitar. Não precisa. Não precisa. Então, deixa eu mostrar aqui para vocês. A gente conhece o nosso sistema solar, onde todos os nossos planetinhas estão girando lá em torno do Sol. Aqui estamos nós, o planeta Terra, e enquanto ele gira em torno do Sol, ele gira em torno de si mesmo, dando essa impressão de que o Sol se levanta e o Sol se põe. Mas não, somos nós que estamos girando em torno de nós mesmos, e aí parece que o mundo gira ao nosso redor, que tudo gira com o eu no centro. Esse é o alto apreço, né?
Como a gente Aham. observa a vida e parece que a mãe existiu para fazer com que eu surgisse, o meu pai existiu. Qual é a função do meu pai? Me dar a vida. Qual é a função dessa comida? Me alimentar. Como é que é a função disso aqui? Ah, isso aqui é para mim, isso aqui é eu, meu. Esse olhar que a gente fica assim, né? Olhando as coisas e nomeando elas com eu e meu. E tem um fenômeno interessante aqui acontecendo, né? O planeta Terra não está sozinho girando em torno desse Sol. Quando a gente aprende um pouco sobre cosmologia, cosmogonia e até mesmo sobre cosmogênese, a gente entende a nossa pequenez em meio ao universo. A gente entende que a gente é apenas uma célula de um grande corpo vivo, gigantesco. Mas, ao mesmo tempo, todo esse universo que existe para fora também existe dentro da gente. Existe todo o ciclo do surgimento da célula, das reproduções celulares, da morte celular e assim por diante. A gente estudar um pouquinho de biologia a fundo, a gente vai ver que existe uns 6 tipos de DNA e RNA mensageiro, um monte de coisa que acontece dentro daquele universo celular. E dentro do nosso universo humano também existem muitos ciclos. A gente nasce pequenininho, aprende a falar, cresce, desenvolve pensamento crítico, envelhece e morre. E é um ciclo que estamos sujeitos. Assim como é inevitável que os planetas girem em torno da estrela, que é o centro do nosso sistema solar, porque o Sol está girando em torno dele mesmo. E essa gravidade que o Sol faz girando, essas ondas gravitacionais que ele gera, girando em torno dele mesmo, faz com que todos os planetas girem ao redor dele. E como cada planeta tem o seu campo vibracional, o seu campo que a gente chama de o seu campo gravitacional, então eles acabam girando em torno de si mesmo também. E assim eles ficam dançando em torno do Sol. O Sol, na mitologia védica, dentro da astrologia védica, ele é o Atman. Ele é o ele é o princípio. A vida gira em torno do princípio. E para ela a vida retorna. Mas a gente vive nessa expectativa que não, que o Sol gira em torno de mim. A deidade me serve. Os semideuses me servem. O mundo me serve. E a gente também tem essa pequena ideia de que tudo volta no mesmo ponto. Mas não. Na verdade, o próprio Uno está desbravando a imensidão. Se a gente observa um pouquinho diferente como funciona esse sistema solar, na verdade, nem mesmo o Sol está no mesmo ponto. O Sol está sempre indo em direção ao centro da galáxia, indo em direção ao infinito. Então, na verdade, a gente pode ver que esses círculos que os planetas fazem em torno do Sol, na verdade, são espirais. E que por mais que tempos parecidos surjam, por mais que a gente viva cenas que são muito parecidas, que a gente já tenha vivido em outro momento, elas são inéditas. Se diz, dentro do Dharma de Buda, que as vidas anteriores são infinitas. Que as vidas anteriores são infinitas. Que nesse universo a gente tem um número de vidas, mas existiram universos anteriores, infinitos, e existirão universos posteriores, infinitos. Se as vidas são infinitas, significa que nós já fizemos tudo o que poderia fazer. A gente já comeu todos os tipos de comida, a gente já viveu todos os tipos de romance, a gente já viveu todos os tipos de aventura, mas a gente continua vivendo como se nunca tivesse feito nada. E quando os ciclos começam a chegar ao fim, quando a gente começa a chegar no fim do ano, no fim da vida, nos fins, a gente se questiona se o que a gente viveu valeu a pena, ou como eu posso viver o próximo ciclo melhor. Muitas pessoas que se consultam comigo dizem assim, mas Guilherme, eu não acredito na reencarnação, eu não acredito na vida, que a vida continua depois da morte, a gente nasce como humano de novo ou qualquer outra coisa. Eu sigo os ensinamentos do meu professor, que uma vez diz que, na verdade, se a reencarnação não existir, é muito melhor. É muito melhor que ela não exista. Mas se ela existe, são 2 paradigmas de vidas muito diferentes. E a gente pode aplicar isso aos ciclos. Se a teoria dos ciclos existe, o jeito que eu vou viver vai ser totalmente diferente do jeito que eu vou viver se os ciclos não existissem. Se eu viver como se os ciclos não existissem, o significado da vida e a importância dela é o que eu faço.
porque não vai se repetir. Então, o que eu faço é importante. Se os ciclos existem, se a reencarnação existe, o que importa é o que eu me torno e o que eu aprendo com o que eu vivi, e não o que eu faço. Não é o que eu fiz ou o que eu vou fazer que importa, mas como eu me relaciono com o que eu faço e com o que eu vivi. Então, se a reencarnação existe, a gente tem alguns probleminhas para resolver, porque o único tesouro que a gente leva são as virtudes que a gente cultivou no nosso coração. Então, será que a gente está cultivando essas virtudes? Então, a gente tem que se questionar e começar a cultivar a paciência, a tolerância, equanimidade, felicidade, amor, altruísmo, compaixão, amor ativo e assim por diante, né? Então, se a lei dos ciclos não existe, então vamos pular de bang jump, porque o que importa é viver o momento atual, vamos fazer aventuras que só se vive uma vez. Então perceba, se posicionar com a vida, com a ideia de que a gente está imerso em ciclos, nascimento, crescimento, envelhecimento, morte, educação, trabalho, família, e mesmo ciclos maiores como o surgimento dos mundos, o surgimento dos diferentes níveis de existência. Se a gente está nesse ciclo da ignorância à sabedoria, e depois da sabedoria à ignorância, o que importa é como nós nos relacionamos. Então, nesse ano, como eu estou depois desse ano? Como eu me sinto depois dele? O que eu aprendi com o que eu vivi? Quem eu me tornei? Eu sou uma pessoa mais calma do que antes? Eu sou uma pessoa mais sábia do que antes? No sentido de, eu me conheço melhor? Eu respondo com mais ira ou com menos ira aos diferentes objetos que surgem? Sim. Como eu me relaciono com todas essas coisas? Na astrologia, a gente diz que os planetas nos influenciam, né? A gente diz que os planetas, eles trazem à tona efeitos. E aí já existem teóricos quânticos que não são cientistas verdadeiros, mas pseudocientistas que dizem que a vibração dos planetas impacta nosso campo sutil. Um professor de astrologia meu diz assim: quando vai ter um terremoto ou quando vai ter uma inundação, a gente pode observar as formigas semanas antes, migrando de região. Olha. A gente não sabe por que elas estão migrando, mas elas migram. A gente não sabe como elas perceberam, mas elas migram. Se eu disser que a culpa do terremoto que vai surgir depois é da formiga, eu sou ignorante. Sim. Os planetas, eles anunciam movimentos internos, eles anunciam movimentos da nossa mente, das nossas emoções, da mente coletiva. Eles não são os causadores. Claro. A causa é sempre o karma. Eles são sinalizadores, certo? Então, se Saturno e Júpiter se juntaram no céu, no zodíaco védico, eles se juntaram no signo de Capricórnio. Isso tem um significado importante, mas é um significado dentro da consciência dos seres vivos, corpóreos e não corpóreos. Júpiter representa a ética. Júpiter representa a espiritualidade expansiva. Ele é o guru dos deuses na mitologia védica, Brihaspati. Ele representa o professor dos deuses. Shani, Saturno, representa a humanidade, representa os Sudras, aqueles que sofrem, a classe trabalhadora, aqueles que se esmeram. Shani é aquele que está mais longe do Sol. Saturno é aquele cujo recebe o mínimo de brilho do Sol entre os planetas. Então ele representa o sofrimento. Ele representa Dukkha, a insatisfação. Quando Shani e Guru se encontram, forma-se no céu aquela famosa estrela de Belém, né? Representa o encontro da humanidade com o mestre. E isso é internamente. Isso não é o Messias que surge. Tem uma frase de um dos Rosa Cruzes muito interessante que diz assim: ainda que Cristo nasça 1000 vezes em Belém, se ele não nascer em teu coração, nenhum significado tu absorverás disso. Então, o surgimento, o encontro de Shani com Júpiter é o encontro da mente inferior, é o encontro da personalidade impura com a oportunidade de se purificar e encontrar com o mestre interno. E perceber que, na verdade, essa personalidade de alta pessoa, ela não existe. Ela é uma miragem. Ela, como diz Buda, ela é apenas um sonho. Então,
esse ciclo que se inicia, ele é um ciclo muito difícil, porque quando a gente se encontra com o mestre interno, a nossa consciência acorda e a gente se julga. Vem o auto-julgamento. O julgamento final é aquele que você se encontra com o mestre na câmara secreta e não tem... Você vai esconder o que de quem? Não tem o que esconder. Né? Então, esse ano é um ano onde a gente pode se relacionar muito melhor com a gente. E muitas pessoas, então, depois de me perguntar sobre todas essas coisas, elas me perguntam, Guilherme, como a gente faz para ter um bom ano? A gente pula 7 ondas, ou 9, ou 3, o que a gente faz? A gente veste branco, vermelho, amarelo, sei lá. O que a gente faz para se relacionar com os ciclos de uma forma mais pacífica? E eu fiquei pensando muito sobre isso, porque isso às vezes pode gerar na gente um mecanismo de querer controlar a vida e controlar a influência das coisas. Tem uma frase da Blavatsky, eu não sei se ela é exatamente assim ou se foi o que eu entendi da frase dela, me perdoem, mas em dado momento parece que ela diz que dentro do ocultismo, dentro da sabedoria esotérica está a astrologia, mas que a astrologia por si não é o ocultismo e a sabedoria esotérica. Dentro do Buda Dharma tem um grande mestre, Taranatha, um grande mestre que foi um grande astrólogo da escola Jonam. Ele diz que a astrologia ela é uma ciência auxiliar ao Dharma gigantesca. Ele não diz com essas palavras, gente, ele é um péssimo para citação, mas que sem a compaixão ativa, que a gente chama de Mahamaitreya, sem o amor ativo, que é aquele amor que eu sinto amor pelos seres e eu faço algo para que esses seres se sintam melhor, sem a compaixão ativa, que é eu vejo os seres em sofrimento e eu faço algo para aliviar o sofrimento deles, e sem a correta visão da realidade, que é eu busco compreender a natureza real da vida, sem esses 3 aspectos, que são os 3 aspectos do caminho, sem isso, a astrologia é só sortilégio humano, no sentido que ela só vai servir para eu me autoafirmar e tentar controlar a vida. Toda a sabedoria que facilita a vida, na verdade, tem uma explicação melhor. A gente pode dividir entre a sabedoria transcendental e a sabedoria humana. A astrologia ainda é uma sabedoria humana que ajuda a gente a entender Prakriti, o fenômeno. Ela é incapaz de explicar aquilo que transcende o fenômeno. Ela não pode explicar isso, porque ela está baseada no fenômeno, ela é o movimento do fenômeno. Se a gente puder associar ao mito da caverna de Platão, a astrologia é o conhecimento das sombras. É você saber como que as sombras funcionam, quando que uma surge, quando que a outra surge, por que surgem, como que surgem, o efeito que causa nas nossas emoções, mas é conhecimento das sombras. Se a gente tiver posse do Dharma, isso pode trazer grande benefício para mim e para os outros. Sim. Se a gente não tem a prática do Dharma, é só conhecimento das sombras. Certo? Uhum. Então, quando as pessoas me perguntam o que a gente pode fazer para se relacionar melhor com esses ciclos, eu lembrei dos 8 versos que transformam a mente de Geshe Lalentampa. São 8 versos que nos ensinam a nos relacionar melhor com as pessoas. Opa. Porque, no fundo, o que existe é o relacionamento que eu tenho com os seres vivos. E no ponto de vista do budismo, todos os seres são vivos. Tudo é vivo. Todos os seres são vivos. Eu tenho que me relacionar com eles. Né? Então, existe uma maneira muito auspiciosa de se relacionar com eles. E esse texto nos ajuda a praticar isso. Então, muitas pessoas no final do ano fazem a listinha, né? Sim. Objetivos de 2021. Então, meus objetivos são esses 8 versos. E eu convido os telespectadores e você, Mansur, a refletir se vale a pena a gente ter esses 8 versos como objetivos. Seriam superiores a qualquer tipo de objetivo que a gente pudesse ter. Vamos ver? Vamos ver, Guilherme. A gente ainda tem tempo, Mansur? Tem, claro. Abrindo parênteses, a gente está com quanto tempo? Não, isso aí não tem problema. Okay. Tempo ilimitado. Estamos na duração, fora do tempo. Fora do tempo, perfeito. Então, o verso, na verdade, a tradução aqui, eu estou usando como base a tradução desse livro aqui, chamado 8 Passos para a Felicidade, que é baseado justamente em cada um dos 8 versos.
Você é facilmente encontrável na internet esse livro. Aqui ele traduz como 8 estrofes do treinamento da mente. Então ele começa assim, o primeiro verso. Com a intenção de alcançar o objetivo supremo e último, que supera até a joia que concede desejos, que eu aprecio constantemente todos os seres vivos. Então, esse objetivo supremo e último é a iluminação de todos os seres. São todos os seres estarem livres do nascimento samsárico. Então, a gente entende que esse jeito que a gente vive a vida, sujeito ao nascimento, envelhecimento, doença e morte, sujeitos ao sofrimento do sofrimento, que é a dor física e emocional, ao sofrimento da mudança, esperando que algo aconteça que vai livrar a gente do sofrimento, esperando a vacina, esperando o Salvador, esperando esse sofrimento da mudança, e o sofrimento que tudo permeia, que é esse sofrimento de ideias errôneas, esses pensamentos que nos mantêm ao samsara, como só se vive uma vez, então eu vou fazer isso e pronto. Esses sofrimentos que são as formações mentais desadaptativas, todos os seres estão sujeitos a esse tipo de sofrimento. E existe o estado de não estar sujeito a esse sofrimento, que é o estado desperto, o estado do Cristo, o estado do Buda. E existe um meio para chegar lá. E esse é o objetivo dos seres santos. O objetivo de Buda e de todos os seres santos é que todos os seres atravessem esse rio do sofrimento. Então, com a intenção de alcançar o objetivo supremo e último, e esse objetivo que supera até a joia que concede desejos, ou seja, no budismo tem a joia que concede desejos, é como se fosse a pedra filosofal budista. Né? Então tem uma joia que concede todos os tipos de desejo. Esse objetivo é supremo, até mesmo a joia que concede todos os desejos. Então, nesse caminho, que eu aprecie constantemente todos os seres vivos. Então, com a intenção de alcançar o objetivo supremo e último, que supera até a joia que concede os desejos, que eu aprecie constantemente todos os seres vivos. Lembra que eu falei, Mansur, que na perspectiva budista, a gente teve vidas infinitas. Sim, e teremos, né? Teremos. Só que assim, se a gente teve vidas infinitas, para todas as vidas que a gente necessitou de uma mãe, né? Claro. Teve que nascer de uma mãe. Mesmo que a gente tenha sido, sei lá, um réptil, a gente precisou de alguma pessoa, algum animal para nos chocar, né? E a gente saiu de alguém. De algum animal a gente nasceu. Então a gente tem a ideia de que se os nascimentos anteriores são infinitos e em todos eu precisei de uma mãe, e se hoje eu estou vivo e a minha memória está apagada, então eu não sei quem é você, Mansur, você pode ter sido, com certeza, uma das minhas mães. Seja uma mãe humana, ou seja uma mãe animal, ou seja uma mãe de outro tipo. Sim. Em algum momento, Mansur, você foi minha mãe. Em algum momento, se você não foi minha mãe, você vai ser. Então você é minha mãe. Sim. Eu vou me relacionar com você como um filho se relaciona com a mãe. Que é grato pela educação e pelo amor e quer retribuir essa gentileza, querendo livrar a mãe do sofrimento. Bonito. Certo? Então, todos os seres vivos, eles são chamados seres vivos mãe, porque eles um dia foram minha mãe, ou um dia vão se tornar. Muito então, interessante. Por isso que eu devo apreciá-los, né? Ou vice-versa. Ou vice-versa, né? Então, o segundo verso. Então, isso é muito interessante, gente, porque muitas vezes a gente discorda da nossa mãe, muitas vezes a gente se revolta com as atitudes da nossa mãe, mas nós não somos capazes de odiá-la. Nós não somos capazes de repugná-la. Então veja que todos os seres ao nosso redor, líderes são líderes, todos são suas mães. Podem estar tomando decisões que você hoje considera errada, que prejudicam outros seres, mas são suas mães. Seja compaixão a elas. Tem um caso, Guilherme. Fale. Tem um caso que o Dalai Lama conta que alguns tibetanos, né, quando sofriam muitos maus tratos, quando houve a invasão, um conseguiu fugir, se libertar, se encontrou com o Dalai Lama. O Dalai perguntou para ele, né, qual fora a coisa mais difícil para ele naquele momento em que ele era prisioneiro, que ele sofria torturas. Ele falou assim: Arya, muitas vezes eu quase que não conseguia ver o meu agressor como minha mãe. Que coisa, né? Muito profundo.
Segundo verso, sempre que me relacionar com os outros, que eu me considere como o mais inferior de todos, e com uma pura intenção, que eu aprecie os outros como supremos. Quando a gente se relaciona mesmo com a vida, em meio à imensidão do céu, acredito que todos que estão assistindo em algum momento já viram aquele gifzinho que vai considerando o tamanho dos planetas e das estrelas. E aí, quando a gente vê, no final das contas, o planeta Terra é uma poeirinha no espaço. E nós, o que somos? Bactérias dessa poeira? Então, nós somos muito pequenos, nós somos muito insignificantes, nós não temos grande significado, mas os outros são nossas mães, os outros são seres muito importantes, os outros estão imersos em sofrimento, os outros precisam sair desse sofrimento, os outros são muito importantes, são os outros que treinam a minha paciência, são os outros que treinam o meu amor, são com base nos outros seres que eu consigo praticar generosidade, são com base em outros seres que eu consigo praticar moralidade. São com base em outros seres que eu consigo praticar contemplação, observando a vida. É com base nos outros seres, é com base nos fenômenos que eu consigo praticar sabedoria. Prajna, que vê a realidade como ela realmente é. Então, os outros são supremos, porque é graças aos outros que eu consigo praticar o Dharma. E aí, o terceiro verso, examinando o meu contínuo mental em todas minhas ações, tão logo a delusão do autoapreço se desenvolva, pela qual eu e os outros agiríamos inadequadamente, que eu a enfrente e rejeite firmemente. Esse autoapreço, que prefere a própria felicidade, a própria satisfação, o próprio bem-estar acima do dos outros, logo que ele surge, ele faz a gente cometer atos desastrosos, como não se importar com as pessoas que passam fome na minha porta em diante, não me importar com as pessoas que sentem frio, e dizer isso é responsabilidade de outro. Então, esse autoapreço que diz, não, se eu estou quentinho, se eu estou bem alimentado, eu estou bem, a vida está boa. Esse autoapreço, ele deve ser repugnado. Ele deve ser expulso. Ele deve ser tirado da nossa mente. A ideia também tem um conselho de Atisha, dos conselhos do coração de Atisha, que ele diz assim, não procure defeito nos outros procure as virtudes. Em você, não procure virtude. Em você, procure defeitos. Então, assim, a gente nunca vai deixar de procurar defeitos. Então, a gente tem que procurar defeitos internamente. E a gente tem que treinar ver virtudes. Se a gente procurar virtudes aqui dentro, nosso ego vai lá em cima, o nosso autoapreço vai lá em cima, e eu vou começar a me ver como supremo. São os outros que são supremos. Então, eu devo ver as qualidades dos outros. É muito, muito ruim esse movimento que às vezes a gente faz de a pessoa está sofrendo. Ah, não, mas ele está sofrendo por causa disso, por causa daquilo, por causa da... Não, não tem causas para alguém sofrer. No sentido de que, sim, ele deve ter feito milhões de coisas que causaram esse sofrimento. Mas o meu dever aqui é praticar compaixão e amor ativo. Mahakarunika e Mahamaitreya. A grande compaixão ativa e o grande amor ativo. Esse é o caminho do coração, que a Blavatsky fala na Voz do Silêncio. Sim. Próximo verso, quarto verso. Sempre que ouvir seres desafortunados, oprimidos por maldade e violento sofrimento, que eu os aprecie como se houvesse encontrado um raro e precioso tesouro. Olha. A oportunidade de estar em meio ao sofrimento é a oportunidade de praticar o amor, é a oportunidade de praticar os ensinamentos de todos os seres santos, Krishna, Buda, Cristo. Estar em meio a seres que são desafortunados no sentido de que eles não têm condições de sair do seu próprio sofrimento, estar perto desses seres é ser o Cristo desses seres, é ser o Buda desses seres, é ser o Krishna desses seres, que ajuda eles a saírem do sofrimento do autoapreço, da ilusão, da fome e da miséria. Salvador deles. O próximo verso, mesmo se alguém que eu ajudei e em quem depositei grandes esperanças, não obstante prejudicar-me intencionalmente, que eu o veja, ou a ela, como meu sagrado guia espiritual. Então,
A gente nunca pode... Na verdade, uma maneira muito excelente, uma maneira muito perspicaz de se relacionar com as intempéries da vida é estar constantemente se relacionando com os fenômenos que surgem ao nosso redor como uma manifestação do nosso guia espiritual. No sentido guia espiritual, aqui a gente pode considerar o mestre interno que habita no nosso coração, mas também o mestre externo, que é a projeção do nosso mestre interno, o Cristo, o Buda, o Krishna, esses seres externos. E todos esses desafios que surgem devido ao meu karma. Eu criei esses desafios. Mas a gente tem que cuidar muito. A lei do karma, a gente estuda essa lei para nosso próprio contentamento. Eu aprendo karma para lidar com o meu próprio contentamento, para saber que as minhas felicidades e sofrimentos surgem das minhas ações. O karma, a lei do karma, não é uma lei que sirva para eu julgar o outro. No sentido, ele está feliz, karma dele, ele está triste, karma dele. Não, o karma é uma ciência interna. O karma é uma lei interna para a gente se autoavaliar. E quando desafios no caminho surgem, são ensinamentos do meu mestre. Quando desafios no caminho surgem, são oportunidades de desenvolver boas virtudes. Então, mesmo pessoas a quem eu ajudei muito, se elas me machucarem intencionalmente, ainda assim é ensinamento do meu mestre para mim não criar expectativas. Nada é fixo e permanente. Não temos amigos nem inimigos, temos instrutores. Instrutores. Exatamente. O próximo é: quando os outros, por inveja ou raiva, prejudicarem-me ou insultarem-me, que eu tome sobre mim a derrota e ofereça-lhes a vitória. Gente, às vezes a gente romantiza a trajetória de autoconhecimento e de autopercepção, e mesmo a trajetória espiritual. A gente romantiza achando que as árvores vão se curvar, os pássaros vão pousar nos nossos ombros, e os caminhos dos mares vão se abrir para a gente atravessar. Não vai ser assim. E os ensinamentos, eles são muito específicos no sentido de dizer vai dar tudo errado, mas se mantém firme e pratica. Quem já leu A Voz do Silêncio, quando começa aquelas escadas e todos os desafios de cada degrau, a gente fica assim, meu Deus, eu não quero isso aqui não. Mas é sempre muito claro, o caminho é sofrido, mas não queira a vitória para você, de alguma disputa que surja no caminho. A vitória é do outro. Nesse sentido, a vitória que você busca é a libertação do sofrimento de todos os seres. Então, não importa se você é vitorioso em alguma batalha ou não. Uhum. Certo? Em resumo, que eu, direta ou indiretamente, ofereça ajuda e felicidade a todas as minhas mães e secretamente tome sobre mim todos os seus males e sofrimentos. A Voz do Silêncio traz muito sobre isso também. Mas perceba essa palavra sutil, secretamente. Sim. Perceba, você não precisa ser o bode expiatório. No sentido de como eu sou sofrido. Eu pego o sofrimento de todos. E se chocateia, e se ajoelha no milho. Não, secretamente, dentro do teu coração, traz o sofrimento de todos os seres. Acolhe esse sofrimento. Perceba esse sofrimento. E, por fim, o último verso. Ademais, por meio de todas essas práticas, associadas a uma mente incontaminada pelas manchas das concepções dos 8 extremos, e que vê todos os fenômenos como ilusórios, que eu e todos os seres vivos sejamos libertados da escravidão das aparências e concepções equivocadas. Nós vivemos numa vida completamente ilusória. A gente acredita em coisas muito fantasiosas. A gente acredita que um ser pode ser inerentemente mal. Que uma pessoa pode ser, ela, independente das causas e condições, ela é ruim. Ela é diferente de mim. Ela vota em tal partido, então ela é uma pessoa má. Ela é uma pessoa sem caráter, ruim. Gente, nenhum ser humano toma uma decisão sem achar que é o melhor que está fazendo. Nenhum ser humano é livre de ações boas ou ações ruins. Todos agem de uma maneira muito mista e confusa. Nós nos relacionamos com as coisas como se elas pudessem trazer felicidade inerentemente.
Por exemplo, café. Café me traz felicidade independente de qualquer coisa. Então, o café é fonte de felicidade? Não, o café não é fonte de felicidade. A maneira com que eu me relaciono com ele me traz algum prazer momentâneo. Mas para outra pessoa ele pode ser um veneno. Para outra pessoa ele pode ser um néctar. Assim são os remédios. O veneno de uma cobra, inicialmente, ele é a causa da morte. Mas se você tem um estoque dele um pouco modificado, ele é a causa da cura. Nada inerentemente é algo. Então a gente diz que as coisas elas são vazias de uma existência inerente. E nós nos relacionamos como se as coisas fossem independentes, autoexistentes. A heresia da separatividade. Sim. Quando a gente se relaciona com ciclos, a gente acredita que os ciclos são externos, que independente de mim as coisas vão acontecer ou vão desacontecer, que o mundo vai ficar bom ou que o mundo vai ficar ruim. Não é assim. Como a nossa mente se posiciona perante os efeitos, pode ser um grande aprendizado e uma grande transformação, ou pode ser só fonte das nossas lamúrias. Esse ciclo que a gente vive agora, ele é tão desafiante quanto todos os outros. A gente ainda está na grande era de Kali Yuga. Era dourada não vai acontecer tão cedo. Assim, estejamos prontos para sempre encarar a natureza da vida com a mente aberta, com o coração cheio de amor para ofertar às pessoas que estão sofrendo. Pode ser que a morte ainda não tenha batido na nossa porta. Ou pode ser que ela já tenha batido. Pode ser que a gente tenha chegado muito perto dela. Então é muito importante a gente estar constantemente atentos, pois a vida ela é feita apenas desse momento. Tsongkhapa, no Lanyin Chenmo, ele diz que não existe outro tempo para praticar. Não existe outro tempo para você pôr em prática os ensinamentos. O único tempo que existe é o agora. Aí ele encerra dizendo assim: eu, o yogi, pratico. Você que quer a iluminação, pratique também. Então, o único momento que a gente tem de praticar é agora. Então, voltando ainda para as questões astrológicas, os ciclos existem, mas o Saturno, o Júpiter, o solstício, o eclipse, o ano, são tudo conversões externas que sinalizam acontecimentos dentro do teu coração e da tua mente. Perceba esses movimentos acontecendo no teu coração e na tua mente. Muitos de nós passaram o Natal sozinhos, com a pessoa que vivem, com os filhos, com poucas pessoas ao redor. Eu mesmo me lembrei muito dos meus natais em infância, me lembrei muito das pessoas com qual eu convivi e que hoje não tenho mais a oportunidade, mas que certamente vão surgir em outro momento, talvez apareçam na minha vida, talvez não, mas quando a gente lembra o que foi, como foi, a gente pode cair no extremo da estagnação e da tristeza. E a gente não pode se permitir isso. A gente não pode se permitir parar, porque senão a gente vai ser empurrado. Não tem essa opção. Não tem. Então a gente tem que perceber que toda a humanidade ela é uma grande família. Toda a humanidade é essa grande família e que nesse momento a gente precisa treinar a nossa tolerância, a nossa paciência, o nosso amor, a nossa compaixão e estender as pessoas que estão necessitando nesse momento, né? Bom, é isso que eu tinha separado, Mansur. Muito bom. Entre todas as coisas que você falou, que você citou, né, são importantíssimas para o nosso caminho, para a nossa reflexão, para trazer para dentro de nós, né, que nós somos os protagonistas da vida, né, e participantes dessa vida maravilhosa que nos foi reservada. E não estamos aqui à toa. Você citou algumas vezes Blavatsky, não é, Guilherme? E eu me lembrei, acho que ela pode ser assim uma síntese, né, de muitas coisas que você transmitiu. Como? Às vezes ela era traída, não é? Ela recebia pessoas para orientar e ela era traída, foi traída muitas vezes. Pessoas que se voltaram contra ela, etc, etc. E os amigos dela, né, perguntavam: mas, Madame Blavatsky, a senhora não sabia que as pessoas iriam te trair depois? Ela falou assim: não, eu sabia. Mas a primeira coisa que eu via é a centelha divina dentro dela. A minha mensagem, o que eu tentei ensinar foi para essa centelha. O restante é a responsabilidade dela. O meu papel, o meu dever eu cumpri.
É uma lição maravilhosa que temos, entre outras que você citou, e outros que estão nos assistindo certamente terão outros exemplos igualmente brilhantes para compartilhar. Simples e brilhantes porque úteis. Não é isso, Guilherme? Exatamente. É fantástico, né? Como a beleza da vida se expressa para os nossos olhos se a gente observa. Uhum. Guilherme, muito obrigado, meu querido, por mais essa sua boa vontade em transmitir aí os seus aprendizados e um ano bastante venturoso, que a gente consiga cumprir o nosso Dharma. Acho que é isso que esperam de nós. Exatamente. Muito obrigado, Mansur, pela oportunidade. Muito obrigado a todos vocês que estão assistindo e compartilhando desse momento. Que a gente possa ter um ano de sabedoria, que a gente possa botar em prática essas nossas aspirações. Todos nós aspiramos ser pessoas melhores. Todos nós desejamos fazer o bem. Todos nós desejamos ajudar as pessoas ao nosso redor. Então, que a gente consiga botar em prática isso. E você pode fazer isso agora. Ligar para aquele parente que você não ligou, porque você estava um pouco revoltado com ele. E oferecer a vitória. Oferecer amor. É isso. Muito obrigado. E a você que nos acompanhou, muito obrigado. E até o próximo Cá Entre Nós. Cá entre nós, assim que eu vejo você, amigo desses que não dá pra perder. Tem música no ar, histórias pra contar. Porque na vida a gente quer se conhecer. Cá